Senhoras e senhores, boa noite. É uma alegria muito grande nos encontrarmos reunidos nesta casa, no desejo de aprender um pouco mais a respeito dos ensinos que Jesus, nosso Senhor e Mestre, nos proporciona. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer um comentário. Eu falei que ele havia errado no A, porque o A eu deixo para o nosso querido Aderbal. Então, o meu é o bem simplesinho, Odenival. Eu sou expositor pela USE Municipal de Santo André e também sou voluntário trabalhador do Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc, que se encontra ali na Vila Linda. Seria assim, quase que uma travessa da rua Carijós, bem na Vila Linda. Chegando pela Carijós, chegando na Cope, você não tem como errar, porque ele fica bem na frente da Cope da Vila Linda. Então, nós estamos esse mês trabalhando o tema Educando para a Paz. E nós necessitamos muito dessa paz. Mas antes de trabalharmos propriamente, gostaria de lembrar também de dois eventos que a USE está promovendo e seria importante que pudéssemos estar participando. Nós temos domingo agora um evento muito bom, é um mini seminário lá na USE Municipal de Santo André, na rua Chuí, 801, das 9 às 12. Esse seminário é muito importante para nós, porque ele vai trazer condições para que possamos compreender um pouco mais essa nossa condição de espírito imortal estagiando no planeta Terra no momento em que nos encontramos. E um outro evento que é muito importante lembrar e precisamos estar atento para ele é o que se dará em outubro, do dia 18 ao dia 25, a Semana Espírita de Santo André, que se fará realizar nesse período, lá no antigo Duque de Caxias, o atual Parque Prefeito Celso Daniel, no seu ginásio de esportes. Então ficaríamos felizes se pudéssemos contar com a presença dos senhores, com a presença das senhoras, nesses eventos aos quais nós citamos. Ficamos muito gratos. Muito obrigado. E subsídios para a reflexão da noite: Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A Educação da Nova Era, Dora Encontre. E Richard Simonetti, Viver em Plenitude. Aquilo que vou passar, vocês irão encontrar nesses volumes. Pois bem, para que possamos fazer essa reflexão sobre a paz, achamos interessante observar a saudação que foi feita antes, 2000 anos antes. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Partindo dessa saudação, nós já começamos a refletir: onde que está a paz? Onde os homens de boa vontade? Nós podemos observar que nos esforçamos para trabalhar essa paz e nos esforçamos para nos encontrarmos no rol dos homens ditos de boa vontade. Mas percebemos que ainda estamos a patinar. Continuamos a cometer erros, e se fossem erros novos, talvez tivéssemos até uma desculpa. Mas se observarmos, nós continuamos a cometer os mesmos erros que cometíamos talvez há 2000 anos atrás. Nós precisamos observar como que nos encontramos, e se estamos em sofrimento, por que nos encontramos em sofrimento? Vale a pena a reflexão. E quando nós vamos falar da educação para a paz, nós devemos lembrar imediatamente o nosso lar. Foi dito com muita propriedade, eu assino embaixo, a necessidade da realização do Evangelho no lar.
Se nós que somos cristãos e hoje com a doutrina dos Espíritos somos cristãos e espíritas, como que poderemos viver, almejar a paz, a harmonia dos cidadãos, se nós não realizamos em nosso lar o Evangelho? Abrimos as portas dos nossos lares para inúmeros amigos, mas não abrimos a porta do nosso lar para o amigo maior, Jesus, nosso Senhor e Mestre. Quando nós nos reunimos para realizar o Evangelho, nós temos Jesus adentrando ao nosso lar, sentando conosco à nossa mesa e dividindo conosco o pão espiritual. Doravante, teremos possibilidades de fazer a reflexão melhor a respeito da paz. E a paz inicia-se no lar, porque somos espíritos imortais. Ninguém duvida disso, ok? Nós fomos criados, tivemos princípio, mas não teremos fim. A organização física que nos serve na atual existência, essa possui fim. Ela vem com data de validade, mas nós somos espíritos imortais. Portanto, a educação deve estar no lar quando recebe aqueles rebentos de amor e luz que o Senhor deposita em nossos braços, para que possamos assim na atual existência permitir que sejam eles abençoados, agraciados com a oração, agraciados com o amor, agraciados com a luz do Evangelho magnífico que Jesus nos concedeu há 2000 anos. E nós observamos e ficamos felizes quando os pais estão cristãos, quando eles já fizeram esse curso, já optaram por esse desejo e essa necessidade de comungar o Evangelho de Jesus com os rebentos de amor que chegam em seus braços. O corpo físico é novo, mas o espírito que ali se encontra, ele pode ser um espírito milenar, muitas vezes mais antigo que nós mesmos. E a nós compete a educação para que seja ele elevado a uma condição melhor no futuro, quando findar essa existência. E ele vem para esse curso conosco, porque normalmente nós somos cúmplices, ou fomos cúmplices no pretérito. O Senhor da vida é tão magnânimo na sua sabedoria que Ele permite que nós estejamos sempre reencarnando juntos, sempre, no mesmo lar, com as mesmas criaturas, salvo aqueles que já atingiram um patamar melhor e foram servir em outros orbes. Caso contrário, de acordo com as afinidades ou os desafetos que angariamos, nós reencarnaremos juntos, quantas existências forem necessárias. Portanto, quando recebemos em nossos braços aquele irmão que retorna para uma nova vilegiatura na carne, é necessário que possamos educá-lo com dignidade, educá-lo de forma tal para que ele possa seguir na sua trajetória evolutiva e conquistar o objetivo ao qual se propôs, porque os pais transmitiram a ele os valores morais contidos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que os pais se esforçaram para transmitir a eles todo o ensino que lá está contido. Seria o suficiente? Não, falta alguma coisa, falta o exemplo, porque nós podemos transmitir aos nossos rebentos de amor e luz tudo aquilo que está contido no Evangelho de Jesus, mas se não exemplificarmos, teremos problemas sérios. Nós não podemos mais falar de tal forma, quando toca o telefone, pedir para nosso filho: olha, fala que eu não estou. Se nós abraçamos o Evangelho de Jesus e estudamos a codificação, esse tipo de situação já não está mais conosco.
porque nós nos elevamos cristão e moralmente de tal forma que nós devemos praticar a moral contida no ensino de Jesus às 25 horas do dia. 24, mas tem uma extra aí para nós, para não esquecermos. Ensinar através do Evangelho de Jesus e ensinar através do exemplo. O nosso exemplo, porque as crianças, ela pode esquecer aquilo que nós estamos falando para ela naquele momento, mas o exemplo, ela não esquecerá nunca. Ela lembrará, mesmo quando estiver com uma idade já bastante elevada, ela lembrar-se-á do exemplo que os seus pais fizeram, daquilo que eles realizaram e como foi que ele ou ela observou. Portanto, o exemplo é fundamental. Passar toda a moral contida no Evangelho, mas passar também através do exemplo. E a evangelização na casa espírita nos auxilia muito. A evangelização infantil, a evangelização do adolescente e a evangelização do jovem, que nos auxilia na preparação de um ser humano melhor. Porque muitas vezes nós desejamos, olhando a sociedade a qual nos encontramos inseridos, que gostaríamos que tivéssemos uma sociedade mais justa, mais igualitária, que houvesse mais amor e mais paz. Mas, no entanto, como que nós estamos contribuindo para que assim ela seja? E é interessante lembrar de Jesus, nosso Senhor e Mestre também, quando há 2000 anos ele nos disse que a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como a dá o mundo. A minha paz vos deixo. Nós observamos nesse contexto que a paz de Jesus não pode ser idêntica à paz que o mundo oferta. A paz que aqueles países assinam o tratado de paz, mas assina com a mão direita e com a esquerda já está promovendo a venda de armas bélicas. A paz com Jesus não é a paz ociosa. Engana-se quem acha que com Jesus seremos aqueles mansinhos que vão estar sendo calminhos e abanados. A paz com Jesus é a paz operosa, é a paz das mãos e mentes, pernas e pés benditas, que socorre o semelhante. A paz de Jesus é a paz do trabalho digno e do trabalho verdadeiramente trabalho. Ele nos alertava 2000 anos passados: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Por que nós vamos almejar a paz ociosa? Não pode, não devemos. A paz ociosa é a paz que as nações desejam e cultivam. Mas devemos lembrar que nós nos encontramos no Brasil. Ismael, o protetor dessa magnífica pátria do Cruzeiro. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Portanto, a educação que nos compete passar para nossos rebentos de amor e luz, ela vai muito além do nosso simples desejo. Ela vai para nossos esforços às 24 horas do dia, através da educação evangélica e através da educação exemplificada nos nossos atos, nas nossas atitudes, na nossa contenção, no exercício de calar nossas dificuldades, as mazelas que trazemos em nós, para permitir que as virtudes possam vir e aflorar de uma forma completa. Essa é a educação que devemos passar para nossos filhos, nossas filhas e todos aqueles que chegarem à nossa porta para que sejam educados. Essa é a educação que precisamos para a era nova.
E nós ouvimos falar por demais no ambiente espírita que o nosso planeta se encontra em transição. Nos encontramos no momento de provas e expiações, em transição para um planeta de regeneração. Ora, e quem habitará o planeta de regeneração, se não for aqueles espíritos educados para a paz verdadeira, a paz com Jesus? É diferente da outra. Queremos a paz, mas queremos a paz com Jesus. Desejamos ser seus ceareiros, seus trabalhadores, na paz para o terceiro, a nova era, o terceiro milênio agora, para que tenhamos nesse momento de transição condições de facilitar a vida dos nossos irmãos, porque precisamos auxiliá-los. E muito mais se fará pelo nosso exemplo, mostrando que conseguimos sim assimilar o Evangelho de Jesus e colocá-lo na prática, para que não deixemos dúvida para nenhum daqueles que chegaram até nós. E nosso exemplo deve se fazer às 24 horas do dia, onde estivermos, em nosso lar, com os nossos entes queridos, na nossa família consanguínea, com a nossa família espiritual, com os nossos amigos e irmãos do trabalho, os nossos amigos e irmãos da faculdade, onde estivermos, no trânsito, em todos os locais, 24 horas. E por que nós frisamos a questão do exemplo? Porque Dora Encontre, ela fala para nós que as crianças, o espírito, quando ele retorna, até aos 7 anos, a reencarnação não está completa. A encarnação se completa aos 7 anos. E nós observamos que muitas mães, mal o filho completou 1 ano, ela já corre deixar a criança na creche. É interessante que nós, cristãos e espíritas, nós aprendemos com a doutrina dos espíritos o caminho do meio, o caminho do bom senso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Será que verdadeiramente necessitamos de uma conta bancária muito gorda? Ou o que nós queremos são os nossos rebentos totalmente embasados no Evangelho de Jesus com o nosso exemplo? Tá certo, necessitamos do trabalho e o trabalho é bendito, mas podemos então compartilhar com o companheiro, com a companheira. Eu trabalho um período X e naquele outro período eu estou com a criança. Você também trabalha um período X, para que quando eu for trabalhar, permaneça você com o nosso filho e eduque-o através do amor e do exemplo. Podemos talvez chegar no caminho do meio, o caminho do bom senso. E o exemplo é tudo. Nós podemos conhecer o Evangelho de Jesus de ponta a ponta, saber na ponta da nossa língua todas as passagens, versículos, capítulos, tudo, mas se nós não exemplificarmos, de nada vale. Lembra de Paulo? Mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos e dos santos, se não tiver amor, nada vale. Nós temos que ter amor. Eu vou passar o que está aqui nesse livro do Richard. É muito bonito, então eu vou pedir licença para vocês para ler o que está aqui. Fala-se a respeito do exemplo. É um curso básico de vida. E nós vamos ver aqui o seguinte. Richard coloca a reflexão. Conta-se que Licurgo foi convidado a falar sobre a educação. Licurgo era o legislador de Esparta. Então, veja só, legislador. O grande legislador de Esparta aceitou, mas pediu 1 ano para preparar o material que iria apresentar. Por que um homem tão sábio ocuparia
tanto tempo para compor simples exposição de ideias? Exigência aceita, prazo cumprido. Ei-lo diante da multidão que compareceu para ouvir-lhe os conceitos. Licurgo trazia 2 gaiolas. Numa estavam 2 cães, na outra 2 lebres. Lebres é uma espécie, de coelho. Então, ele trouxe 2 cães em uma gaiola e 2 lebres em outra. Sem nada dizer, tirou um animal de cada, soltando-os. Em instantes, o cão estraçalhou a lebre. Em instantes. Libertou em seguida os restantes. O público estremeceu, antevendo nova cena de sangue. Surpresa. O cão aproximou-se da lebre e brincou com ela. Esta correspondeu sem nenhum temor às suas iniciativas. Aí está, senhores, esclareceu Licurgo. Por que pedir prazo tão extenso, preparando esses animais? O melhor discurso é o exemplo. O que mostrei exemplifica o que pode a educação que opera até mesmo o prodígio de promover a confraternização de 2 seres visceral e instintivamente inimigos. O exemplo, a educação. O quanto pode a educação? Se nós temos aqui o exemplo de 2 animais, 2 seres visceralmente inimigos, e através da educação eles conseguiram passar, superar o instinto e se tornarem amigos, isso, animais irracionais, nós racionais. Nós podemos sim, nós conseguimos sim, basta querer. Mas a grande dificuldade aí está, porque na grande maioria nós não queremos. Por isso que nós observamos ainda aquelas situações de dores na nossa sociedade. O quanto nós observamos de dor, de sofrimento que a sociedade promove. Mas espera um pouco. O que é a sociedade? Não somos nós? Portanto, necessário estudar e obrigatório estudar. Como espíritas, Kardec colocou para nós assim 2 ensinamentos bem claros. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo ensinamento. Portanto, necessitamos do ensino, necessitamos do estudo, como cristão, como espírita, e necessitamos da prática, que é fundamental para mudarmos essa faixa vibratória que aí está da paz ociosa e colocarmos a nossa vibração de amor, a nossa vibração de paz, mas a paz operosa com Jesus, nosso Senhor e Mestre, aonde nossas mãos estarão calejadas do trabalho árduo na promoção do semelhante, onde nossas pernas e pés estarão cansados também, mas que não paramos no meio do caminho, porque estamos buscando socorrer nossos irmãos mais necessitados. Se tivermos dúvida e se pararmos no meio do caminho, nós corremos o risco de não sermos convidados a habitar a terra do amanhã, o planeta de regeneração.
Portanto, todos aqueles rebentos que chegam aos nossos braços através da bendita e abençoada justiça divina, a lei da reencarnação, eles chegam para nós com o compromisso que assumimos anteriormente na nossa pátria verdadeira, que devemos promovê-lo a um ser humano melhor, um espírito melhorado. Quando esse irmão regressar à nossa verdadeira pátria, com toda certeza regressará melhorado, porque os seus genitores trabalharam de forma tal que ele fez jus, ele fez valer aquela encarnação. Só depende de nós. Mas essa luta que travamos é uma luta muito árdua. Mas todos que abraçaram o cristianismo e todos que abraçaram a doutrina dos Espíritos não temem essa luta, porque o nosso exemplo maior, nosso Mestre e Senhor, ele foi crucificado. Se nós desejarmos algo diferente, nós devemos então procurar outro Mestre. E Kardec sofreu barbáries imensas, mas ele não desistiu do trabalho. E todos os grandes exemplos que nós temos aí, eles também fizeram valer os exemplos que receberam. A reflexão da noite, o tema que a Luz nos propõe é contundente. Qual tipo de paz que estamos querendo? E qual é a educação que almejamos? Qual é a educação que estamos transmitindo aos nossos filhos ou aos nossos netos, aos nossos familiares? Educando para a paz. Paz na terra aos homens de boa vontade. Muito obrigado. Excelente noite a todos. Muita paz. Muita luz.